Olá, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a Playwork. Numa semana magnífica, uma semana santa. Quando eu era seminarista católico, eu tive a oportunidade de passar 8 semanas santas dentro do seminário. Mas quando eu era adolescente, quando eu morava em Pindamonhangaba, nós tínhamos a oportunidade de ensaiar e depois apresentar ao povo da cidade a paixão de Cristo, todo o processo de condenação, crucificação e depois a ressurreição de Cristo. E é interessante que na Sexta-feira Santa, como as pessoas se aglomeravam, parece que a cidade inteira ia lá para o seminário para assistir à encenação da Semana Santa. E é engraçado que no domingo as pessoas já não pareciam tanto na igreja não. Parece que as pessoas gostam mais do sofrimento, da tragédia, da morte, da crucificação. E esquecem que o real sentido da Semana Santa é a Páscoa. É que no domingo as pessoas estão preocupadas com a carne, né? Preocupadas com o churrasco, com o bacalhau e preocupadas com os ovos de Páscoa. Olhar para Jesus, o homem crucificado, para mim não é uma imagem bela, nem grande nem boa. Falar que eu vou para uma igreja, olho para aquele crucifixo de um Cristo morto, de um Jesus morto, cheio de sangue, aquela imagem para mim não é boa. Agora, se você mostrar para mim uma imagem do Cristo vencedor, ressuscitado, opa, talvez esse seja o verdadeiro eu. A Sexta-feira Santa nos mostra o egoísmo humano. O humano em busca do poder, que é capaz de matar, mostra a pequenez, a maldade e a feiura do ser humano. Olha, mas tudo aquilo que é pequeno, tudo aquilo que é feio e tudo aquilo que é mal é uma ilusão maia, como dizem os Vedas. Porque não faz parte da criação divina. Só existe o belo, só existe o grande, só existe o bom. A matéria nos ilude. Vamos lembrar a passagem de Gênesis, quando logo no primeiro capítulo fala: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, mas ele não perdeu a sua essência, ele continuou sendo verbo. Sendo assim, a vida é única. Então há um erro dogmático aí, porque tem pessoas que acham que estão doentes porque Deus quer. Não existe a pequenez, a maldade, né? O feio para Deus. Só existe o bom, belo e grande. Então, portanto, a doença é o seu estado de consciência que faz com que você acredite que você esteja doente. A morte não existe. Por quê? Porque se o uno é igual ao todo, significa que o uno é imortal como o todo. Então a morte, isso aqui, é ilusão de Maia. É pura ilusão. E aí a pergunta é: Jesus morreu? Os evangelhos canônicos falam que morreu. Há alguns evangelhos apócrifos que afirmam que talvez Cristo não morreu. Mas não é assunto para nosso vídeo de hoje. Apenas nós temos que compreender qual é o propósito da Semana Santa. A Semana Santa, ela tem um propósito principal, que é o propósito da evolução humana. O homem que morre na Sexta-feira Santa fica adormecido no túmulo no Sábado Santo, em silêncio, para enfim chegar à glória no domingo. Mas isso não é só para Jesus Cristo, é para todos os seres humanos. Afinal, a Sexta-feira Santa representa a matéria, que morre e é passageira. Afinal, o homem Jesus, pelos evangelhos canônicos, viveu 33 anos. Uma vida passageira, mortal. Esse mesmo homem passa um dia inteiro no reino dos mortos. Ou seja, no reino espiritual, como Francisco Xavier chamava de nosso lar, que fica
nível psíquico, no mundo psíquico. E depois ele volta e mostra ao mundo que a vida é única, imortal, e portanto ele ressuscita. O psiquiatra suíço Jung, ele retrata essas 3 fases evolutivas em suas terapias. Para Jung, o paciente, quando chegava, ele chamava ele de eu iniciante, porque ele estava muito preso ao seu eu menor. Aos poucos, à medida que ele ia morrendo a sua materialidade e começando a compreender o seu mundo psíquico, ele se tornava tu adepto. Ou seja, ele já evoluía. Ele deixava de ser egoísta para começar a perceber que existem outras pessoas. Portanto, tu adepto, que representa o nosso mundo psíquico. E na última fase da terapia de Jung, ele chamava os seus pacientes de nós iniciados. É quando a pessoa já vive o verdadeiro eu, o eu maior. Sexta, sábado, domingo. Esses 3 níveis também podem ser representados nos níveis evolutivos do planeta. O planeta tem o nível físico, onde o eu iniciado é a expressão desse nível físico. Porque ele está, na verdade, o eu iniciante, ele está preso aos 5 sentidos, da audição, da visão, do olfato, do paladar e do tato. Depois, a segunda fase é o nível psíquico, onde se manifestam os tu adeptos, onde já há consciência do corpo bioenergético, e que se manifesta pelos chakras, pela aura, pelo alfa, Merkabah. E enfim, ele atinge o nós iniciados, que é o nível noético, onde o planeta vai ter uma pequena minoria, mas pessoas que já atingiram a consciência do nós iniciados. É quando haverá a integração cósmica, onde o uno será igual ao todo, a consciência do uno igual ao todo. São 3 Páscoas. 2 Páscoas já aconteceram. A primeira Páscoa, do nível físico, foi a Páscoa de Moisés, que tirou o povo hebreu lá do Egito, da escravidão do Egito, e levou para a terra prometida. Olha que interessante. A manifestação do primeiro atributo da física da atitude, a esperança. Vamos lembrar que a física da atitude é fé, que é crédito, é igual a quanto você tem de esperança, mais ao quanto você pratica de altruísmo, mais o quanto você é o amor. Então, a primeira Páscoa foi representada por Moisés, que tirou o povo hebreu lá do Egito e levou para a terra prometida, a esperança, após 40 anos no deserto. A segunda Páscoa é a Páscoa de Cristo, a ressurreição de Cristo, quando Cristo nos apresentou a grande lei do altruísmo, a lei do dízimo. E com isso, as pessoas começaram a compreender que existe não só ele, existe o outro. Então, é o momento de expressão do tu adepto. E agora, nós iremos ter a terceira Páscoa. A terceira Páscoa da era de Aquários. A terceira Páscoa, porque é, na verdade, a expressão do amor. Jung considerava esses 3 ciclos em suas terapias, onde o eu iniciante é quando o sujeito chegava preso ao eu menor, estado caótico, fundo do poço, sem luz própria. Era como estava o povo hebreu lá no Egito. A segunda fase da terapia de Jung é o tu adepto, onde tudo começa a se reorganizar, a luz começa a se fazer presente, é a integração do sagrado masculino com o sagrado feminino, é aquele que já adquiriu a consciência. Foi o trabalho que Cristo fez com seus apóstolos e com os seus discípulos. E a terceira fase da terapia de Jung é o nós iniciados. É o grande trabalho que nós temos que fazer na era de Aquário. É a consciência cósmica, é a descoberta da verdadeira essência divina, que é bela, grande e boa. É o casamento alquímico, é a evolução da potência do DNA, é a consciência que somos magníficos, eternos e plenos de amor.
é quando nós começamos a ter luz própria. É o renascimento espiritual. A grande Páscoa, a terceira Páscoa. Perceba que tudo isso está ligado ao estado de consciência. Você fica doente porque seu estado de consciência permite. É o estado de consciência que te cura. É o estado de consciência que te regenera. É o estado de consciência que inspirou Picasso, Van Gogh, Monet, Leonardo da Vinci a pintar, a fazer grandes esculturas. É o estado de consciência que torna uma pessoa uma grande escritora, como Clarice Lispector, Shakespeare, Machado de Assis, Saramago. É o estado de consciência que promove a inspiração de grandes músicos, como Beethoven, Villa-Lobos, Vivaldi, Beatles. É o estado de consciência que gera a criatividade. E para solucionar o problema do mundo, é preciso usar a criatividade. Use a criatividade, a colaboração e a compaixão. A criatividade é essencial para a cura do seu corpo físico e corpo psíquico. Porque a criatividade gera esperança, gera fé, gera crédito. A criatividade te leva à colaboração para você se tornar útil ao mundo, que gera abundância, que gera prosperidade. É dando que se recebe. E a colaboração te levará ao amor, à compaixão, que é quando você encontra a felicidade. Eu lembro que há uns 20 anos atrás, eu conheci uma senhora que estava com câncer. E os médicos tinham dado para ela 1 ano de vida. E ao invés de ela ficar sofrendo na cama, tomando remédio e chorando, ela decidiu usar a criatividade. Ela pegou todos os seus dons, toda a sua criatividade, seus talentos, e colocou à disposição de um grupo de crianças e jovens e começou a ensaiar um coral infantil. Olha, ela viveu mais 10 anos e depois eu perdi o contato, se é que ela ainda não está viva, porque ela descobriu a imortalidade. E eu gostaria de encerrar esse vídeo lembrando uma oração que para mim é o grande propósito da Semana Santa. Essa oração também ela é a solução para o mundo que vivemos hoje. Essa oração é dedicada a São Francisco de Assis, a oração da paz. Eu vou fazer uma forma adaptada. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Se eu pegar a televisão, se eu pegar todos os meios de comunicação de massa, eu vou ver que o mundo está cheio de ódio. Mas eu quero levar o amor. Se eu olhar para os políticos, para tudo que está acontecendo no mundo, eu vou ver um mundo de discórdia. Mas cabe às pessoas que querem a iluminação espiritual levar a união. Ao olhar para as pessoas, estou vendo várias pessoas com dúvidas. Vamos levar a fé? Quantos erros nós estamos vendo pelo mundo? Mas cabe a nós levar a verdade. Ó Senhor, quantas pessoas me ofendem, mas eu tenho que aprender a perdoá-los. Ao olhar para a rua, vejo pessoas desesperadas, pessoas passando fome, e cabe a nós levar a esperança. Eu olho para a rua e vejo pessoas de olhos cabisbaixos, olhando para baixo, sofrendo, pessoas tristes. Que eu leve a alegria. Porque nesse mundo de trevas, nós podemos levar a luz. Olha, Senhor, que eu saiba consolar as pessoas ao invés de ser consolado, que eu saiba amar ao invés de ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E a grande mensagem dessa Sexta-feira Santa é morrendo que se vive a vida eterna. Que semana magnífica. Eu desejo a todos uma semana magnífica, uma Semana Santa magnífica. Que todos tenham uma semana eterna, uma Semana Santa plena de amor. Gratidão a todos. E assim é.